pessoal, eu sou o Ricardo e hoje nós vamos falar sobre síndrome de Down e a diparesia espástica. Bom, síndrome de Down, que também é conhecida como trissomia 21, é uma alteração genética, onde ocorre uma duplicação extra do cromossomo 21. Com essa alteração, os portadores dessa síndrome sofrem algumas limitações, tanto no campo musculoesquelético e no intelectual. Bom, os portadores dessa síndrome apresentam hipotonia e um déficit intelectual, que pode ser limitrófico ou severo. Esses portadores também possuem uma ampla habilidade espaço visual e também interação social. Mas eles sofrem algumas limitações no campo da linguagem, na parte da fala, né? Mas eles são extremamente carismáticos, animados. E os portadores dessa síndrome têm que ser constantemente incentivados, principalmente pela família e pela equipe multidisciplinar que o atende, como fonoaudiólogo, fisioterapeutas e professores. Também os portadores dessa síndrome são extremamente carinhosos, que popularmente é conhecido essa alteração cromossômica como cromossomo do amor, por eles serem tão especiais. Bom, a diparesia espástica é um tipo de paralisia cerebral que acomete geralmente os membros inferiores, mais ou menos na área da adução. Eles têm uma flexão de joelhos excessiva, apresentam uma espasticidade e também uma fraqueza muscular. Nós elaboramos algumas atividades. Bom, vamos vê-las agora.
complementando então o que o meu colega Ricardo falou, né? Então é a causa mais comum de deficiência intelectual, alto grau de variabilidade do fenótipo, ou seja, o quadro clínico de uma criança é variável, sendo que existem mais de 50 características que estão incluídas na síndrome relacionada à síndrome de Down, né? Então a gente pode dividir a trissomia do 21 em 3 tipos de trissomia. Então a gente tem a trissomia simples ou verdadeira, ela é responsável por 95% dos casos, é causada pela não disjunção cromossômica, ou seja, existe um cromossomo adicional no 23º par, e a trissomia de translocação, né? Sendo ela mais rara, acomete de 1,5 a 3% dos casos. O cromossomo 21 se rompe, ele adere a outro cromossomo e pode ser de forma hereditária e não depende dos pais. A gente tem também a trissomia do tipo mosaico, acomete 2 a 3% dos pacientes, né? Somente algumas células do corpo apresentam sintoma e a versão menos grave da síndrome. A etiologia, então, da síndrome de Down, a trissomia do 21, ela é idiopática, ou seja, ela não tem uma causa específica. A incidência, ela aumenta conforme a idade materna da mãe, né? O diagnóstico, então, é feito no pré-natal ou no pós-natal. As características físicas desse paciente, então, ele vai ter um baixo tônus, um achatamento occipital, um perfil facial mais chato, um leve estrobismo, orelhas pequenas e língua grande e protusa, mãos pequenas e curtas, né? Ele vai ter um baixo peso no nascimento, ossos longos, porém curtos, e a genitália subdesenvolvida. A cognição desse paciente, ela vai estar gravemente afetada, ou seja, de média a baixa, né? A maioria desses pacientes, dessas crianças, ela vai se classificar com um leve retardo, de leve a moderado, mental, né? Um desenvolvimento motor dessa criança, ele vai ser hipotônico, ele vai ter um atraso no desenvolvimento global, né? Um déficit intelectual, movimentos lentos e menos coordenados. A hipotonia desse paciente vai fazer que ele leve mais tempo para se desenvolver as atividades normais, a postura antigravitacional vai ter um posicionamento mais lento também, e o alinhamento postural vai ser diferente. As alterações respiratórias desse paciente vão ser mais frequentes, ele vai ter uma deficiência imunológica mais grave, uma infecção respiratória e pneumonias. Outras alterações que a gente pode citar, então, são cardiopatias congênitas, que acomete de 40% a 60% dos casos, hipertensão ou hiperplasia pulmonar, imunodeficiência, alteração na marcha e torcicolos, né? O prognóstico desse paciente, então, é de 55 a 60 anos de idade, e o tratamento é feito por uma equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, psicólogo, médico, educador físico, né? As alterações musculares e esqueléticas nesse paciente, então, ele vai ter uma instabilidade atantoaxial de 15% em média, uma frouxidão ligamentar, aumentando assim o risco de lesão induzida por um trauma na medula espinhal, principalmente alta, porque esse paciente, a gente sabe que ele tem uma frouxidão ligamentar bem alta, principalmente em processo cervical. Ele vai ter uma fraqueza muscular aumentada, hiperflexibilidade articular, um déficit no crescimento linear, um desgaste excessivo das articulações e luxação ou subluxação de patela e quadril.